Prezados irmãos, prezados amigos, Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Mês de abril, mês de o Livro dos Espíritos, mês de Chico Xavier. Isso tem alguma importância para nós exercitarmos a memória, talvez, e provavelmente acontecem coisas outras. Mas também é o mês em que se comemora a glorificação de um grande espírito que esteve entre nós. Numa época da sua vida era um terrível inquisidor. Não sei se vós sabeis. Será que já estáis sabendo de quem eu vou falar? Algumas palavras. Um grande espírito que esteve entre nós, que devemos reverenciar, mas que também, num tempo, ele foi um terrível inquisidor. Dilo Humberto de Campos, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que foi dia 21 de abril de 1792, às 11 horas, o sol esplendia, esplendoroso. Foi um dia de festa para muita gente lá em Minas Gerais. A Praça da Lampadosa fervilhava de gente para assistir aquele espetáculo, um quase epílogo de uma comédia. E muitos poderiam dizer de uma tragédia. Foi o dia do enforcamento de Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado o Tiradentes. É um dia de comemoração, sim, porque foi o dia de glorificação daquele espírito, como nos informa Humberto de Campos, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um autor que descreve aquela cena daquele espetáculo, ele é eloquente. Eu aconselharia a leitura deste livro. História da Terra Mineira. Tarefa de casa. Vai cair na prova. Ficai conscientes disso. Porque eu digo, porque foi o primeiro livro que eu li, do começo ao fim, durante um ano, matéria escolar, escrito pelo grande escritor brasileiro Carlos Góes, História da Terra Mineira. Vi a sua bibliografia, na sua bibliografia há 23 volumes. Deve ter escrito mais coisas. Bem, corria o ano de 1955. 21 de abril de 1955. Pedro Leopoldo, Chico Xavier assentado à mesa com seus companheiros de trabalho, de assistência aos encarnados e aos desencarnados, porque todos trazem as mesmas necessidades.
Sim, só que alguns estão aqui sepultados no corpo somático, dilo Platão. O corpo é o sepulcro do espírito. Na linguagem rigorosa e realista de Platão, e aqueles que aparentemente já partiram da terra, porque ninguém parte, nós continuamos. E o pessoal estabelece essa cisão ou separação. Fala-se em 2 mundos. Nada, só há um mundo. Mundos, mundi, belo, em latim. Em grego, cosmos, cosmoi. Tudo é belo, dom de cosmético. Sim, tem sinônimo de ordem, é a ordem. E o povo fala em mundos, mundos, mundo. Há muitos mundos, mundos, até na mensagem espírita nós encontramos isso. Mas só há um mundo. Só há um cosmos. Bem, se quiser desacreditar nisso, que o faça. Se não o quiserdes, que ninguém o faça. Bem, ali no final da sessão, em Pedro Leopoldo, José Xavier, irmão de Chico Xavier, incorporado no médium, no seu irmão, disse aos circunstantes que estavam ao redor da mesa naquele trabalho de assistência aos seres humanos encarnados e desencarnados. Alguns minutos mais, 2 a 3 minutos, porque está entre nós o nosso grande poeta, Olavo Bilac. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ele quer homenagear o grande vulto da Inconfidência Mineira, o protomártir da República, Tiradentes. Chico postou-se de pé, transfigurou-se e numa voz eloquente descreveu Bilac aquela cena do herói caminhando para o patíbulo para receber no pescoço o baraço, a corda do enforcamento, por determinação da rainha Maria I. Sim, a bem da verdade, a condenação foi no dia 18 de abril de 1789. 18 de abril, a coincidência. 65 anos mais tarde, no mesmo dia, no mesmo mês, nós recebíamos do além, assim chamado, Le Livre des Esprits, o livro dos Espíritos, na sua primeira edição. Coincidência? A condenação dos inconfidentes dera-se no dia 18 de abril. Houve uma prorrogação. Comutou-se a pena de 10 que seriam enforcados, o 11º, Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado Tiradentes, somente ele seria enforcado. E os outros 10 seriam exilados nas regiões sombrias e desérticas da África, para sempre. E lá ficaram até morrer. Até que Getúlio Vargas pediu ao presidente de Portugal, o rei, para trazer
os restos mortais para o Brasil. E o fez. Bem, mas voltemos. O que José Xavier disse está aqui presente, repito. Nosso poeta Olavo Bilac quer homenagear Tiradentes. E o médio transfigurou-se e numa voz que não era sua, mas do poeta, declamou. O fenômeno da execução. Guardai bem, atentai. Freme na lampadosa, a turba em longas filas. Estandartes, clarins, a praça tumultua. Tiradentes, o herói, ante os gritos da rua, entra guardando a cruz nas magras mãos tranquilas. Morra a conjuração da sombra em que te asilas, morte ao traidor do reino, é a gentalha que és tua, e ele sobe sereno a forca estranha e nua, trazendo o sol da fé a inflamar-lhe as pupilas. Logo após, é o baraço, o extremo desengano. O mártir pensa em Cristo e envia ao povo insano um gesto de piedade e um olhar de amor puro. Age o carrasco, enfim, o apóstolo balança e Tiradentes morre entre o sonho e a esperança, contemplando enlevado o Brasil do futuro. Vede que peça literária do nosso Bilac, através de Chico Xavier, no dia 21 de abril de 1955. Quem não decorou isso que eu disse, que pegue aquele livro Instruções Psicofônicas e lá irá encontrar esta peça literária grandiosa. E também Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para vermos a descrição e os relatos de Humberto de Campos acerca do grande herói da Inconfidência Mineira, da independência do Brasil, chamado protomártir da República, Joaquim José da Silva Xavier. Sua história é muito linda. O Brasil estava sofrendo terrivelmente, por isso foi que se organizou aquela comitiva de defensores de nossa pátria. Em 1789, a nossa dívida para com o reino lusitano era de 600 arrobas de ouro. Algum dinheirinho. 600 arrobas de ouro era a nossa dívida impagável. E aí um grupo de brasileiros, sobretudo mineiros, resolveram organizar a chamada Inconfidência Mineira. Mas vós que ireis ler história da terra mineira, sabereis os detalhes de todos aqueles acontecimentos. Este livro era adotado nas escolas primárias do passado. Livro muito instrutivo, muito bem escrito. Mas bem, aí está que nós temos essas datas que devem ser lembradas. 1792. 65 anos depois, em Paris, publicou-se o Livro dos Espíritos. O fundamento, o básico, a essência da codificação espírita, do Espiritismo. Nada melhor do que a doutrina espírita em nossas vidas. Dizia sempre o Newton Boechat,
no início de suas preleções. Nada melhor do que a doutrina espírita em nossas vidas. Aqui eu tenho a primeira edição de Le Livre des Esprits, facsimilada, fotografada, publicada no dia 18 de abril de 1857. Não é o Livro dos Espíritos que nós costumamos compulsar. Esta primeira edição é constituída apenas de 501 perguntas, as respectivas respostas e os comentários judiciosos de Allan Kardec. Há uma diferença entre esses dois livros, sim. Nunca ouvi dizer isto. Nunca vi exporem isto. É que, aqui, no primeiro livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta, explica todas as respostas. Aqui ele o faz, às vezes coletivamente, juntando respostas. Não há, no entanto, contradição, mas este, desta maneira, fica mais didático. Mas são só 501 perguntas, com as respostas respectivas e os comentários sempre judiciosos de Allan Kardec. Curiosidade, mas no dia de hoje, né, nós passamos, porque há uma interligação, pois, nós vimos aí, se há essa ligação das datas, tudo se encadeia no universo, tudo está relacionado, e nós não percebemos esses elos que unem as coisas. Ah, meus amigos, se soubesseis os laços que unem uns aos outros os seres, vós ficaríeis assim, até encantados, alguns, e compreenderíeis melhor o mundo, como estamos vivendo, onde estamos vivendo. E teríamos o quê? Resignação, conformação. E aproveito para dizer que o grande mal, a grande doença da humanidade, dos homens, grande doença, chama-se inconformismo. Porque nós não sabemos, não temos condições de interligar uma coisa com a outra. E os mentores espirituais nos chamam a atenção para isto. Tanto é assim que nós temos um princípio da doutrina espírita, a chamada lei de causa e efeito. Quer dizer, semeamos e colhemos. E Humberto de Campos diz, nos informa, que Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, ele foi um grande e terrível inquisidor. Mas quando ele estava ali no patíbulo, e que o escravo puxou o baraço, a corda, depois das últimas palavras do herói, cumpre o teu dever. E aí ele puxou a corda. E Humberto de Campos nos informa que naquele momento Ismael tomou carinhosa, fraternalmente nos braços e disse-lhe: hoje tu te glorificas, tu te redimes do seu tempo de terrível inquisidor. Foi ali a redenção daquela alma, naquele momento. E ele tinha a intuição disto porque, alegre, estoico,
enfrentou o patíbulo, enfrentou o baraço, ou seja, a corda do enforcamento. Aí estão essas coisas, relacionar umas com as outras. Mas bem, quero ver um elo entre esses acontecimentos, acontecimentos de agora, de hoje, que eu vivo, convidando-vos também a não vos desesperardes, a não ficardes assim tão inconformados com essa doença terrível, chamada inconformismo, no dizer do mestre Vassili Shukhi, o inconformismo. Para buscarmos estabelecer a ligação entre o efeito e a causa. O efeito nós percebemos com os nossos sentidos, mas a causa nos escapa, mas nós temos uma ferramenta preciosa, que se chama razão. O homem já adquiriu este valor, já despertou em sua alma. Nós podemos bem raciocinar. E aí, o que acontece? Não ficaremos atormentados, perdidos, diante dos acontecimentos, das pandemias que nos visitam de época em época. Há pessoas que eu conheço que estão numa pandemia eterna desde que nasceram, que estão velhas. E muita gente não dá pela coisa. Está vendo? Quando surge aí o vírus, coronavírus, o povo fica atormentado e aflito e o mundo se enche de opiniões, de palpites, aumentando o sofrimento da comunidade. A terra é a morada das opiniões. As opiniões não são a verdade, são palpites. Aprendamos, soframos menos. Soframos menos. Foi o que se disse no Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Capítulo 5, número 12, aí no capítulo 5, número 13, item 13. Nós aumentamos o nosso sofrimento. E aqui nesta hora eu me lembro da querida Santinha, Santa Teresinha. O que será de mim no céu? Disse ela. Nós somos muito apressados. Queremos que a terra seja um paraíso de delícias, onde não nos falta nada. Ah, meu Deus, se isso acontecesse, era um carnaval geral e perene, que é a verdadeira morte. O que será de mim no céu? Disse a santa. No céu não há sofrimento. Passei-lhe um zap, acho que é zap mesmo, mas o meu é mais rápido, é mental, certo? Falei, santa, estão dizendo que a senhora é masoquista, porque a senhora escreveu isto. O que será de mim no céu? No céu não há sofrimento. E ela me esclareceu ternamente. Ah, meu filho, eu não me regozijo com o sofrimento em si, nem ligo. Eu me regozijo com a evolução, a luz que ele me concede. Veja bem, eu me regozijo com a luz que o sofrimento me concede. E nós não sabemos disso. Tudo, disse Dolores, Maria Dolores, tudo que vem à terra, a fim de aprimorar-se, sofre transformações sem recurso a disfarce, para servir, brilhar, elevar-se e crescer. Não é bem isto? Naquele seu poema extraordinário, contempla a natureza, a fonte quando surge, por mais rebrilha o sol, figura-se, no entanto, o coração da gleba a desfazer-se em pranto, para não se afastar do seio em que é nascida.
Depois, a contragosto, ela própria se aparta, serve e canta, esquecendo as próprias mágoas, para juntar-se além à vida de outras águas, e encontrar mais além as vastidões da vida. Achei esta figura maravilhosa, esteticamente, literariamente, um primor. Mas vem outras imagens, a do tronco, que viste a erguer-se forte, tombou gemendo a cortes destruidores, suspirando talvez, por guardar-se entre as flores do bosque verde belo em que te recompões. É o que gostaríamos, entre as flores do bosque. Que quer dizer isto? Conforto excessivo. De maneira imprevista, ele se transformou em violino nas mãos de artista sublimado, e olvidando de todos os golpes do machado, hoje é música e prece elevando emoções. Aí depois, ela vai lá para a minha profissão doutrora, ferreiro, era ferreiro. Olha o minério, preso e trazido ao forno, parece tenso e rubro. A serpente em vigia, talvez queira voltar à rocha em que vivia, no propósito vão de somente cismar. Depois, não mais recorda onde ajuda e trabalha, o forno a que se deu em suplício fecundo, a fim de ser honrado entre as forças do mundo, como a viga que apoia as carícias do lar. Aí ela conclui magistralmente, dirigindo-se a todos nós que trazemos uma certa tristeza, não é depressão, uma certa angústia ante o retorno à casa paterna de muitos entes queridos. Não é bem verdade? Pela pandemia ou outros processos naturais, recursos da natureza. Não vou chamar de males, porque mal não existe. Esse negócio não existe mal e nem espírito mal. Descobri isso aqui, ó, questão 58, que não há espírito mal, não. Aí eu passei um zap para o Kardec, e ele fala que a obsessão é a ação de um espírito mal sobre o indivíduo. Falei, não, mestre. Lá na questão 58, da primeira edição, diz que não existe espírito mal, não. Lá no 58. Achei interessante. Isso é avant-première. Primeira vez que eu falo isso. Eu tenho falado, mas agora hoje eu descobri que não há esse negócio de espírito mal, não. E que é isso? E o Allan Kardec escreveu na Gênesis e em outras obras, em uma outra obra, definindo a obsessão, mas nós aqui estamos numa sala de aula, não é? Ele diz: obsessão é a ação persistente de um espírito mal sobre o indivíduo. Então passei um zap para ele e falou: perfeitamente, meu filho. Não há nenhum espírito mal. Todos somos filhos de Deus. E o Criador Supremo jamais criaria mal ou um espírito mal. Há aqueles que ainda não compreendem, mas já estão a caminho da luz. A caminho da luz, título da obra de Emmanuel. Sim, ninguém erra. É uma relia, disse minha esposa, que eu sou relento, mas isso é a minha natureza. Isto é uma psicoterapia coletiva, viu, Antônio? Bem, não existem erros. E o povo usa muito esta palavra. Ele errou. Não, gente. Ele fez uma experimentação, simplesmente. Matou alguém? Fez uma experimentação. Para adquirir experiências. Não estou
mandando e sugerindo que ninguém vai matar os outros. Uma experimentação para adquirir experiências. Abraço com a dor, que é o nosso salvaguarda, que nos ajuda muito. Eu converso bastante com Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Vós já ouvistes falar? Vós precisais ler esses antigos aí, porque eles são apóstolos e discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo os enviou para nós, e muita gente não percebe isso. Fica pensando, faz 1000 anos, faz 500 anos. Gente, tempo e espaço não existem, certo? A física quântica está aí tentando mostrar isso para o mundo. E o Heráclito de Éfeso disse lá no fragmento 102, porque sobraram do que ele escreveu só 126 fragmentos. No 102, ele disse o seguinte: para Deus, tudo é belo, bom e justo. Para os homens é que há coisas justas e injustas. Se nós ficarmos de acordo com os homens, estaremos contra Deus. Ou querendo ficar contra Deus, diante da nossa tolice. Para Deus tudo é belo, bom e justo. Para os homens é que há coisas justas e injustas. Cai na prova, hein? Essas questões fundamentais, básicas. Mas eu volto, porque existe um fio ligando um pensamento, uma ideia à outra. Continuando aquele poema de Maria Dolores, depois de falar sobre o ferro que foi arrancado ali ao monte, levado à forja, aquecido, ela vai concluir o seu poema. Alma, alma querida e boa, se a vida traz a senda em que te encontras, mortes, retaliações, angústias, provas, lutas e alterações sobre as quais te renovas, do teu sonho mais alto aos sonhos mais plebeus. Não te revoltes, serve e segue à frente. Planta, chorando embora, o amor que não se cansa. Toda transformação que te impele à mudança é uma luz do progresso e uma bênção de Deus. Então, isto é importante, nós cultivarmos esses pensamentos. É a chamada renovação mental. Romanos 12, 2. Epístola de Paulo. Vede bem. 12, 2. E fiz uma pequena revisão de acordo com ele, com Paulo. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Aí eu disse para ele: mundo não, este paramundo. Porque mundo é belo. Eu já disse, em latim, mundus, mundi, nome da segunda declinação. Terminei. Mundus, mundi, belo. Em grego, cosmos, cosmoi, belo. Aí está. O que foi que Paulo disse? Em Romanos 12, 2. Cai na prova, vou botar lá. Questão de prova. Se não responderem, vão ficar de recuperação. Mas ninguém vai ser reprovado. Não vos conformeis com este paramundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Veja bem, esta é a vontade de Deus.
a nossa transformação mental. Por isso é que é importante uma reunião onde a gente ministra uma pequena aula, A gente convida e exorta os ouvintes, os alunos, os aprendizes, a refletirem em torno daquilo que nós expomos. Nós recebemos o cargo de instrutores para instruir as almas. Instrução não é educação. A instrução significa um crescimento de fora para dentro. Vem do latim instruere, que significa crescer de fora para dentro. Recebemos a instrução dos Espíritos ou as instruções dos professores, dos mestres encarnados e desencarnados. Recebemos a instrução, mas agora cabe-nos educarmos-nos. A educação compete a nós. Se falarmos autoeducação, é pleonasmo, porque a educação é somente auto. Vem do latim educere, que significa crescer de dentro para fora. A instrução é o crescimento de fora para dentro por aposição. A educação é de dentro para fora. É intersticial. Então, nós recebemos instruções, mais instruções, para nós nos educarmos. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Bem, le livre des esprits, vou concluir. O livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação espírita. 501 perguntas e respostas. Depois, segunda edição, que foi publicada, não foi 1857, não. 1857 é a primeira. Isso aqui foi em 1858, provavelmente, segundo Henri Sauce. Agora a Federação disse que foi em 1860. Tanto faz. 1019 perguntas com as respectivas respostas e os comentários judiciosos de Allan Kardec. É o livro que nós temos usado. Sim, comecei a lê-lo, a estudá-lo, ainda na minha juventude, na minha adolescência, posso dizer-vos, 16 para 17 anos de idade. Quando me deparei aqui com estas perguntas, eu fiquei curioso. Eu ficava curioso para saber o que ele iria perguntar a seguir. E ficava mais curioso para ver a resposta que os Espíritos iriam dar. Achei muito interessante, continuei a ler, continuei a estudar. Que coisa maravilhosa! Estas perguntas e estas respostas, isso me atraiu a atenção. Eu gostaria que atraísse a atenção de todo mundo. Isso é Le Livre des Esprits. Mas o primeiro que eu comecei a estudar foi l'Évangile selon l'Espiritisme, o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o primeiro. Depois, o segundo, o Livro dos Espíritos. E o terceiro, o Livro dos Médiuns. Esse trio maravilhoso me encantou e eu gostaria que encantasse a todos aqueles que me ouvem. Não precisais ler e estudar uma biblioteca inteira. Lede, estudai, pelo menos, esse trio. Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Bem, aí está.
Eu gosto sempre de relacionar, de inventar umas coisas, fazer umas montagens mentais. Aí está. Nós temos os chamados reveladores. Allan Kardec aborda esta questão dos chamados reveladores. É muito interessante ela. Eu costumo dizer que Moisés foi o primeiro para nós aqui no Ocidente. E eu costumo, para não esquecer, fazer uma montagem. Eu posso inventar as coisas, eu aprendi isso que eu posso inventar. Posso até corrigir. E tem feito isso. Mas eu aprendi, e os mentores, Descartes me autorizou, me ensinou. Revisão e prosseguimento. Eu tenho de revisar primeiro. Uma boa revisão e depois eu posso prosseguir. Isto é o princípio que norteia a pesquisa científica. E o povo que está estudando aí coronavírus, certo? Tem que fazer uma boa revisão para encontrar uma solução. Uma boa revisão do que já se fez no passado. E aqui eu digo, estudarmos detalhadamente a estrutura do corpo somático. Quase ninguém tem feito isso. Sob os vários aspectos estruturais, bioquímicos, imunológicos, para encontrarmos o antídoto. Bem, isso é um recado entre parênteses. Entre parênteses. Abri o parêntese, fechei o parêntese. Entre parênteses. Tá, muito bem. A gente tem que dar um recadinho. Mas eu considero Moisés como sendo o portal. Moisés é o portal de uma casa. Jesus Cristo é a porta. E Allan Kardec é a chave. Então nós precisamos da chave para destrancar a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Não foi eu que inventei isso, não. Foi Jesus que falou. Eu sou a porta das ovelhas. Aí eu perguntei para ele, mestre, e quem é o portal? Portal Moisés. Ah, muito bem. E a chave? A chave, meu filho, você não sabe? É aquele de quem Emmanuel falou assim, é o mais lúcido dos discípulos do Cristo. Allan Kardec. Emmanuel falou isso. Ah, muito bem. Nós temos o portal, temos a porta, temos a chave. Destrancamos a porta, mas a porta é pesada, ela é de ouro maciço. É Jesus Cristo. É de ouro puro, incorruptível, inatacável. Porta de ouro maciço, pesada, está destrancada. E agora? Não conseguimos adentrar o santuário, o templo da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Allan Kardec é a chave. Precisamos do porteiro. Eu elegi um, ou encontrei por aí, Emmanuel. Então assim fica a tétrade maravilhosa. Moisés é o portal, Jesus é a porta, Kardec é a chave e Emmanuel é o porteiro. Porque quando me debruço diante das páginas de Emmanuel, e ele estudando a mensagem de Jesus, eu me encanto. É maravilhoso. Não há erros. Tudo é brilhante, nos acorda, nos desperta para um estado melhor. Lede
as suas obras. Não precisais ler os romances, que são volumosos, mas há esta coleção aí chamada Fonte Viva. Estou encantado com o Pão Nosso. Estou encantado com o Caminho, Verdade e Vida. Estou encantado com Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna. São versículos apanhados criteriosamente, e Emmanuel faz uns comentários, como que jogando uma luz esplendorosa em cima daqueles dizeres que nós não compreendemos no texto integral. Então, por isso foi que eu disse, Emmanuel é a chave, porque ele pega elementos da porta e a abre para nós. Veja bem, eu que inventei isso. Sei lá se foi eu que inventei, pelo menos captei. Aí está. Muito bem, o que foi que se leu nesta noite, para concluir? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 13, só um pedaço do primeiro parágrafo. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Só isso bastaria. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apenas apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Esta vida corpórea é um ponto no infinito. Não vou ler tudo que se leu, mas atento para o primeiro período. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo porque encare a vida terrena. A gente encara a vida terrena assim e pensamos. Até há uma expressão aí na doutrina espírita que estou para pedir para eles modificar. A Terra é um mundo de expiações e provas, e os leitores desprevenidos ficam focados nisto. Tá, que seja expiações e provas, seja de expiações e provas. Mas não fiquemos focados só nisso. É também um mundo de realizações. A Terra, já se disse que a Terra é um hospício. Não, não é. A Terra é um hospital-escola. Eis a definição que eu formulei. A Terra é um hospital-escola, onde nos encontramos para tratarmos de nossas enfermidades, e dentre elas a pior é o obscurantismo, a ignorância. Depois vêm as doençazinhas físicas, das mais variadas naturezas aí. Bem, ela é um hospital para nos tratarmos de nossas enfermidades. Mas também, sobretudo, é uma escola onde nós podemos estudar disciplinas as mais variadas para aprendermos a bem viver e a vivermos bem. A Terra, por isso, agradece cantando. A terra que te abriga. Ela é o seio de amor que te acolheu, criança. O berço que te trouxe a primeira esperança. O campo, o monte, o vale,
o solo e a fonte amiga, do seu seio desponta a generosa espiga, que te farta o celeiro e te rege a abastança. Dela surge bendito o lar que te descansa a mente atribulada entre o sonho e a fadiga. Louva-lhe a própria dor amarga, escura e vasta, e exalta-lhe o grilhão que te encadeia, arrasta, constringindo-te o peito atormentado e aflito. Bendize-lhe as lições na carne humilde e santa. A terra é a grande mãe que te ampara e levanta das trevas abismais para os sóis do infinito. Alma, alma, que vens de longe soluçando, rinde cantando anseios infinitos, sustém teus gritos e modera o canto, deixando o pranto triste dos proscritos. Esquece as velhas aflições sombrias, as agonias que não têm razão, deixa a ilusão que punge, que magoa, e alegre entoa o canto do perdão. Olvida as ânsias do egoísmo estreito, abre teu peito à imorredora luz, abraça a cruz das terrenais agruras, como venturas que te dá Jesus. Alma, que vens de longe soluçando, segue guardando o coração em paz, que o céu se faz do amor que renuncia e da alegria que a bondade traz. O céu se faz do amor que renuncia e da alegria que a bondade traz. Assim seja.